da Conesc, que vai acontecer em São Carlos, é a Confraternização Espírita São Carlos. Será no dia 27 de maio, das 14 horas, com encerramento das 20 horas, vai ser no espaço de eventos Osanã. Então, quem tiver interesse e tiver condições, faça a inscrição, tem o site da inscrição. Se tiver alguma dificuldade no site, como alguns já tiveram, liga na USE, que eles passam todas as informações. Esse evento vai ser maravilhoso. O tema tratado, o tema principal vai ser 2 mundos, uma só vida. Convidados especiais, tem a Célia Diniz, que escreveu o livro Vencendo a Dor da Morte. Ela vai estar presente, vai ter um seminário, roda de conversa. Então, vai ser um evento assim de muito aprendizado mesmo. Então, fica marcadinho aí para o dia 27 de maio, no sábado, Conesc 2023. Vou falar também do nosso projeto aqui na casa, Cuidando do Luto. Terminamos a semana passada o grupo, onde trabalhamos os 12 temas. Temos até aqui a Elaine, que fez parte do nosso projeto e se destacou tanto no projeto que vai para ser acolhedora no próximo projeto. É esse o objetivo do projeto. A pessoa entra, se envolve no projeto e passa de acolhida para acolhedora. É o caso da Elaine e também da Márcia, que está lá atrás. O nosso projeto, vamos voltar aqui na casa no dia 24 de maio e na USE 22 de maio. Abertas inscrições, na mesa tem os panfletos com os horários, endereço e tudo mais. E também estamos aqui na casa sempre prontos para dar informações sobre isso. Eu achei muito interessante hoje o tema que a nossa querida Bi vai falar, que esse mês de maio as palestras vão ser tudo em homenagem às mães. Mas os pais não ficam tristes não, que em agosto a gente faz bonitinho também. Então vai ser tudo em homenagem às mães. E eu achei tão interessante, eu faço parte de um projeto online que chama Projeto Acolher Perdas e Luto. Esse projeto ele foi criado na Flórida e o pessoal que iniciou esse projeto são todos de lá. E a gente faz esse acolhimento online. E eu achei tão interessante que ontem uma mãe falou assim, enquanto eu estava fazendo o acolhimento dela: nossa, Dia das Mães vai ser muito triste sem a presença física do meu ente querido. E eu achei muito válido o que ela disse, que realmente é difícil o Dia das Mães sem a presença física do ente querido. Mas eu levo isso para um outro ponto. Por quê? Eu tenho a certeza que o meu filho, que está no plano espiritual, ele me vê. Porque eu já recebi diversos sinais e diversas cartas consoladoras dele que ele me vê. E ele faz relatos importantes quando ele me vê. Então, só de eu ter a certeza que o meu filho pode me ver, então eu tenho a certeza que ele continua vivo e que a vida continua. Então, isso para mim me basta para o Dia das Mães eu ter a certeza que ele continua vivo. Eu estou sem a presença física dele, mas ele está guardadinho aqui no meu coração, envolvido com esse amor materno, maternidade, uma luz em minha vida, e tenho certeza que é uma luz na vida de todas as mães. Então isso para mim é valioso. Então eu fiz essa puxadinha, aproveitei isso para falar do nosso projeto, quando nós trabalhamos com o 8º tema, que é maravilhoso, cuidando do ente querido, que eu posso continuar cuidando dele. Isso é maravilhoso. Não tenho a presença física, mas posso continuar fazendo isso. Esse tema é muito lindo, é uma ferramenta muito importante, onde a gente faz um trabalho e apresenta um material em cima desse tema, que é muito importante. Então é isso. Esses são os meus 2 recadinhos. Nossa palestrante, nossa querida Gabriele, nossa querida Bi, que vai iniciar falando de Maria, a mãe de todos nós. Então,
vamos agora fazer uma ligaçãozinha com o divino, com Deus, com Jesus, e vamos agradecer pela oportunidade valiosa de estarmos aqui reunidos. Hoje eu só quero pedir para Maria que ela abrace todas as mães, que ela cuide dos nossos filhos que estão no plano espiritual, que ela seja essa mãe amorosa, dedicada, iluminada na vida de todos os nossos amores. E que a nossa Maria, Mãe Santíssima, continue trabalhando e servindo nosso Senhor Jesus Cristo na sua seara de amor e de misericórdia. Que assim seja. E você, amor. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje a gente está sem o microfone, né? Uma falha técnica. Vocês estão me ouvindo aí de trás? Se vocês quiserem chegar mais perto, a gente não morde, viu? Tá bom, boa noite, é uma alegria estar aqui com vocês. A Márcia muito inteligente e sensivelmente escolheu esse mês para tratar desse assunto que é tão bonito, né? Falar um pouco sobre as mães, mas todos nós somos filhos, né? E para quem é mãe, né? Todos nós somos filhos e todos nós entendemos a importância desse assunto tratado aqui. E eu não consigo pensar numa mãe mais importante, né, para falar do que dela, que é Maria, né? Maria, para mim, muita gente, cada um conhece por um nome, né? Muitas religiões falam dela usando nomes diferentes. Uns falam Nossa Senhora, outros Nossa Senhora do lugar onde ela apareceu, né? De Lourdes, de Fátima, Aparecida, Santíssima, Mãe de Deus. Mas eu, quando eu era pequena, eu sempre estudei em colégio de freira e eu aprendi a chamar ela de Mãezinha do Céu. Então é assim que eu gosto de me referir a ela quando eu faço as minhas orações e converso com ela. E Maria, ela encerra em si muitas qualidades, muitas não, todas as boas qualidades que o feminino, nosso lado feminino, que todos nós temos, tem. A doçura, a resiliência, a aceitação, a força, né, a fortaleza, a fé, né? Tudo isso Maria encerra em si. E por isso que eu resolvi falar dela. Não sei nem se eu sou digna de falar dela, mas como filha, eu venho aqui falar um pouquinho. E para a gente conversar, né, para a gente relembrar dessa vida que foi tão maravilhosa, eu me baseei no Evangelho de Lucas, né, que é onde ela mais aparece, né? E é um dos meus evangelhos favoritos também. Só que antes da gente começar a falar de Maria em si, eu vou voltar um pouquinho no tempo, um pouquinho antes dela aparecer, e eu vou contar a história de um homem primeiro. Esse homem chamava-se Zacarias e ele era um sacerdote. Zacarias, ele era casado com Isabel. Ambos já eram de idade avançada. E, como ele era um sacerdote, ele era um homem de Deus, Lucas descreve o casal como justos diante de Deus, que cumpriam fielmente os mandados e os preceitos do Senhor. Portanto, era um casal a quem a gente poderia se espelhar. Eis que um dia Zacarias, que era o sacerdote, por sorteio, por coincidência, foi sorteado para levar incenso no templo de acordo com a liturgia da sua religião. E ele entrou no templo
engraçado porque quando a gente começa a ler os evangelhos, toda vez que aparece um anjo, as pessoas ficam morrendo de medo, né? Mas eu me identifico, porque eu acho que se eu visse um anjo, aquela figura forte, luminosa, eu também ia ficar morrendo de medo. E assim aparece o anjo para Zacarias e o Zacarias fica todo temeroso e o anjo diz, não tema. Ele fala, não tenha medo. Sua esposa Isabel vai lhe dar um filho. E você lhe dará o nome de João. Você terá alegria e felicidade e muitos se alegrarão com o nascimento dele. E o que Zacarias fez? Ficou feliz? Começou a pular de alegria? Não. Ele duvidou do anjo, vocês acreditam nisso? Ele falou assim, mas como? Eu sou de idade, minha mulher já é idosa. Como que isso pode acontecer? Aí eu acho que o anjo deu uma, né? Assim, ó, eu sou o Gabriel. Estou na presença de Deus. E fui enviado para falar com você e anunciar essas boas notícias. Eis que ficará mudo e não poderá falar até o dia que essas coisas aconteçam. Porque ele estava duvidando, em vez de ele ficar feliz, em vez de ele sair pulando de alegria e encontrar a mulher dele, não. Ele ficou, mas como que isso vai acontecer? Como se para Deus isso fosse uma coisa muito difícil. Aí eu fico imaginando Zacarias saindo do templo, mudo, querendo falar com as pessoas e não podendo. Vocês imaginam o desespero, né? Então, depois de um tempo, foi a vez de uma jovem, humilde, simples, com menos de 20 anos, então bem novinha, receber a mesma visita. Eis que um anjo chegou para essa jovem e disse assim para ela, alegre-se cheia de graça, o Senhor está com você. Olha que coisa mais forte, né? Cheia de graça, quer dizer que ela estava repleta, plena da graça do Senhor, de Deus, nela. E é claro que Maria, né, essa jovem, se assustou, né? Porque ela estava na frente de um anjo. E ele falou, não tenha medo, Maria, porque você encontrou a graça junto de Deus. Só que ela não estava entendendo o que essas palavras queriam dizer. E aí o anjo explicou para ela que ela daria à luz um filho que se chamaria Jesus. E qual foi a reação de Maria? Ela duvidou? Ela ficou assustada, temerosa? Ela ficou com medo? Não, ela simplesmente aceitou aquilo e falou, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. No livro Religião dos Espíritos, Emmanuel dita para o Chico, no capítulo 52, ele fala dessa busca pela mulher perfeita para receber Jesus, para ser mãe de Jesus, né? E eu vou até ler porque eu achei muito bonita. Ele descreve Maria assim, que buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher, escondida num lar apagado e simples. Humilde, ocultava a experiência dos sábios. Frágil como um lírio, trazia consigo a resistência de um diamante. Pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração. E, desvalida entre os homens, porque era uma mulher, enfim, mulher era uma cidadã de segunda classe, né? Era grande e prestigiosa perante Deus. Então, apesar dela se demonstrar, se alguém olhasse para Maria, talvez nunca imaginaria que ela traria em si o Filho de Deus, nosso Cristo. Né? Ela era pobre, ela era humilde, frágil à primeira vista, porque a gente sabe que ela realmente teve a resistência de um diamante, e apesar de pobre, tinha o maior dos tesouros, que era o tesouro
no seu coração. O tesouro que ninguém consegue roubar. Né? Então a gente sabe, Isabel e o Zacarias, eles tiveram um filho que foi João Batista, né? Isabel era prima de Maria. Maria, recebendo essa notícia, sabendo que estava grávida do Cristo, o que ela fez? Foi ajudar Isabel. Porque ela era assim, ela não foi, agora que eu estou com Cristo, ninguém me toca, gente. Agora eu sou mais importante, agora todo mundo vem me ajudar. Não. Ela abaixou a cabeça, pegou suas coisas e foi ajudar sua prima, mais velha, já em estado mais avançado de gravidez, e ficou lá até que ele nascesse. E desse encontro, quando ela vai ajudar Isabel, o filho, né, João Batista, que estava no ventre de Isabel, pulou de alegria, né? O Evangelho conta isso. Ele pula de alegria e Isabel fala que Maria é bendita entre os homens e que bendito é o fruto do ventre dela. Eu fiquei pensando, né? Quando ela fala assim, o bebê em sua barriga, né? A gente fala assim, nossa, mas o bebê já sabia? A gente sabe, né, que era um bebê, mas o espírito de João Batista veio com essa missão já, né? Então a gente imagina os dois espíritos ali meio que se encontrando e celebrando a missão que eles teriam juntos, né? Eles passariam juntos. E aí eu fico me questionando a mim mesma, né? Quantas vezes será que na vida da gente a gente pode falar que disse para Deus, tá aqui seu servo, tá aqui sua serva, que se faça de acordo com a sua vontade. Tem um amigo nosso que ele sempre faz uma oração que termina assim, que seja feita a vontade de Deus e não a nossa, o Paulo. Ele sempre faz essa oração, ele termina a oração dela. E eu acho isso muito bonito, porque às vezes a gente esquece, a gente quer passar na frente, a gente não tem paciência. Quando as coisas estão mais ou menos, né, que a gente está conseguindo pagar o que deve, está tudo certo, a gente vai. Aí a gente entende o Evangelho, a gente estuda e está tudo bem. Mas e quando começa a ficar difícil? Quando as coisas começam a apertar, né? Será que a gente é capaz de aprender desse exemplo de Maria e dizer, olha, está aqui o seu servo, Senhor, está aqui. Eu estou aqui, eu entendo que é por isso que eu tenho que passar, eu vou tentar passar da melhor forma. Vou tentar passar da forma mais digna, mais bonita. Vai doer? Claro que vai doer. A gente vai sofrer? Claro. Mas será que a gente não se inquieta demais e esquece que Deus é um Pai bondoso e generoso, né? Que só quer o nosso bem? Bom, prosseguindo, né? Maria vai, ajuda Isabel a ter João Batista, vai se tornar Batista depois, né? E ela vai avançando também nessa gravidez. Quando ela está já avançada, todo mundo conhece essa história, ela precisa ir a Jerusalém, né? Que dá uns 160 quilômetros, mais ou menos, de onde ela morava. E ela vai no ombro do burrinho, grávida, já para ter o neném. Passa por isso, chegando lá, todo mundo estava lá, a cidade lotada, não tinha lugar para ela ficar. E ela teve o neném, teve que ficar, deixar ele enroladinho nos panos na manjedoura. A gente pensa, né, nossa, como que o Cristo vai nascer num lugar assim, né? Mas é o exemplo, a gente já viu que Deus procurou uma mulher abnegada, uma mulher simples, humilde, né? E eu não acho que Maria tenha se queixado, tenha dito, nossa, mas olha, eu estou com Cristo aqui nascendo, vai nascer aqui numa manjedoura. Não. Em nenhum momento ela reclama, ela deve ter sofrido, deve ter passado dores. E é
anjo chegou para os pastores, avisou os pastores para irem lá, né, ver Jesus. E os pastores chegam, falam para Maria e Lucas narra o seguinte, ele fala assim, e Maria, por sua vez, guardava todas essas coisas, meditando-as no seu coração. Em vários momentos ele fala isso, que Maria guardava aquilo no coração. Em vários momentos. Bom, continuando, né, a história, né, que todo mundo já conhece, mas a gente vai falar mais um pouquinho. Depois que Jesus nasce, eles levam, conforme o costume judaico, né, para Jesus ser circuncidado. E Simeão, que era um homem que era justo e piedoso, entra no templo, vê Jesus e faz uma profecia, que esse menino será causa de queda e reerguimento de muitos em Israel. E virando para Maria, ele fala, quanto a você, uma espada vai atravessar a sua alma, já pressagiando o que ia acontecer. Será que Maria teve medo? Eu teria. Muito medo. Com certeza, sim. Mas ela guardava aquilo no coração dela, na alma dela. Então, o tempo passa. Eu fico imaginando Maria amamentando Jesus, ensinando Jesus a falar, Jesus a andar, a comer, tudo isso que os pais, né, a mãe e o pai fazem. E um dia eles vão comemorar a Páscoa, em Jerusalém também. E Jesus já tinha 12 anos nessa época. E eles iam todos numa caravana também, era uma peregrinação. Quando eles estavam voltando na caravana, Maria olha para um lado, olha para o outro. Cadê o menino? Perdi o menino. E ela se desespera e vai atrás dele. Chegando de volta em Jerusalém, ela encontra ele conversando com os mestres, com os doutores da lei, e eles admirados com a inteligência de Jesus. Não podia ser diferente, né? E ela desesperada falou, menino, mas por que você fez isso comigo? Como a gente, né, se desespera quando é pai e mãe. E ele fala assim, por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabem que eu devo estar ocupado com as coisas de meu pai? Né? O pai dele do céu, ele já começou ali já a se ocupar com as coisas do pai. E aí Maria, eu acho que naquela hora cai uma ficha ali também, né? Ela deve ter pensado, já que está começando, as coisas vão começar a acontecer daqui para frente. Esse menino não é um menino qualquer, ele é um menino, é o Cristo, né? Eu tenho que aceitar isso. Mais uma vez, aceitação. Então, o tempo passa. Jesus se recolhe por um tempo, ele vai aprender o ofício com José. Depois de um tempo, né, quando ele estava em torno de 30 anos, ele começa a sua vida pública, né? Nós temos aí os evangelhos contando toda essa história. E aí Maria começa a olhar seu filho realmente se desabrochando. Mas antes dele fazer o primeiro milagre, eles vão a um casamento. E o que acontece no casamento? Vocês lembram? Numa boda, lá em Caná. Eles vão a uma festa e acaba o vinho, por algum motivo. E Maria se apiada das pessoas, dos anfitriões, porque aquilo era uma humilhação, né? Não ter mais vinho, nossa, mas como? Eles não tinham dinheiro, será para comprar mais vinho? E aí Maria olha para Jesus e fala assim, olha, eles estão sem vinho, você precisa ajudar. Aí ele só fala, mas ainda não chegou a minha hora, esse não é a minha hora ainda. E ela só vira para ele assim, se não agora, quando? Ajuda, por favor. E deve ter olhado com aquela carinha, né, de mãe quando pede pra gente. Por favor. E ele não conseguiu resistir, né, a esse amor que ela externou. Mais um exemplo, né? Quando a gente reza, quando a gente pede para Deus, a gente pede com esse amor, com esse fervor,
que Jesus transforma a água num vinho excelente, que dizem que é o melhor vinho que já tinham tomado, né? Então Jesus começa ali a sua vida pública, e Maria vai vendo Jesus, as mãos do seu filhinho amado, curando leprosos, fazendo os paralíticos andarem, multiplicando pães, transformando as coisas, transformando principalmente as pessoas, né? E eu acho que nesse momento aqui, os poderes, né, vamos por assim, de Jesus desabrocharam, e que ele começou a realmente fazer as coisas, né, essas maravilhas que ele fez. Eu acho que ela deve ter pensado, ai, valeu a pena tudo que eu passei. Nossa Senhora não, né, porque ela que é Nossa Senhora. Mas ela deve ter pensado, valeu a pena, né, suspirou. E aí, depois de uns 3 anos, então, veio aquele testemunho da profecia que a gente sabe lá de Simeão, que a espada trespassou realmente o coração dela. E Humberto de Campos, ele descreve Maria como, junto à cruz, um vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Mais uma vez, eu acredito que ela guardava todo aquilo que ela estava passando no coração, né? E ela se perguntava, olhando para a cruz, aquela cruz da perfídia humana, ela se perguntava que profundos desígnios teriam conduzido seu filho adorado àquela cruz de suplício, né? Porque ele só fez o bem, por que será que aquilo estava acontecendo? Né? Seu coração rebentava de tempestades de lágrimas irreprimíveis. E a gente só pode pensar o que passou na cabeça dela e o que passou no coração dela. Né? Aquela espada que realmente transpassou o coração dela. Acredito que nesse momento, né, um filme passou. Desde aquele dia que o anjo chegou para ela e anunciou que ela seria a mãe do Cristo, né? E tantas alegrias, né? Tantas coisas boas que tinham acontecido, lembrando de Jesus, fazendo todas aquelas maravilhas. E, enfim, Jesus foi crucificado, Maria passou por esse momento tão difícil. E depois da partida de Jesus, não sei se vocês se recordam, né? Enquanto Jesus estava na cruz, Maria embaixo com João, Jesus fala, né? Mulher, eis aí teu filho, eis aí tua mãe, né? Meio que dizendo para eles, olha, essa é tua mãe, acolhe ela, fica com ela. E para Maria também. Então Maria vai morar, depois de um tempo, em Éfeso, com o apóstolo João. E como não podia deixar de ser, a casinha humilde que eles moravam virou um lugar de ajuda, de peregrinação, de ajuda tanto material quanto espiritual. E ainda Humberto de Campos fala que um dia Maria estava lá recebendo, todos chamavam para ela de mãezinha, né? E Maria recebendo os pedintes, os mendigos, e chegou um pedinte e disse, minha mãe, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. E ela acolheu esse pedinte com aquele coração maravilhoso que ela tinha, aquele coração aberto, né? E ela convidou ele a entrar. O pedinte começou a falar para ela de Deus, falar do reino de Deus, de uma maneira muito profunda, muito doce, de uma maneira que ela ficou até surpreendida. E ela ficou assim, muito empolgada, e ela se sentiu até confortada com aquele mendigo. Quando de repente o mendigo estende as mãos para ela, e ela vê nas mãos dele as chagas de Jesus, da cruz.
Maria ficou assim, abismada, em choque, e a reação que ela teve foi se ajoelhar aos pés dele. Só que ele não deixou ela se ajoelhar aos pés dele. Ele se ajoelhou aos pés dela. E ela falou: meu filho, as úlceras que te fizeram. E aí ele se ajoelha nos pés de Maria e fala: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no reino de Deus a rainha dos anjos. É muito bonito, mas até arrepiar. E é de lá, do reino de Deus, que Maria continua a olhar para nós. Continua a nos proteger, continua a advogar por nós como toda boa mãe, né? Não importa o que o filho faça, mas sempre acha alguma coisinha boa, né, que o filho fez ali para advogar, né, por ele. E é sabido que Maria advoga especialmente por aqueles irmãozinhos que tomaram o caminho do suicídio, erroneamente, por alguns motivos que não nos cabe julgar, mas que ela olha especialmente por esses irmãozinhos. Para terminar, eles me pediram para fazer uma prece, mas ao invés da prece, eu gostaria de ler um poema que é extraído do livro Momentos de Ouro, que foi psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito Maria Dolores. Ele conta um pouquinho a história de Judas, que foi suicida, né? Então, eu vou ler, peço licença para a ciência de vocês. Então, vamos lá. Judas, cego na lei, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto, estou vivo. Matei-me e novamente estou em pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar de Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer nesse inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, eu sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou sereno: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou rude e pasmo: mãe, não venhais aqui com mentira e sarcasmo depois de eu me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira. Fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara ser. Ela me viu chorando, escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro por sinal. Disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso,
mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, a dama docemente. Por mais recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida maravilhosamente revestida de paz e luz e fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remanso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem desgarra do pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me fala assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Pessoal, muito obrigada, viu, pela paciência de vocês terem me escutado. E eu queria dar 2 recadinhos. O primeiro é que a gente agora vai começar os trabalhos de passe, né? E daqui a pouquinho o pessoal já vai para a câmara de passe. E o segundo é que a gente tem o nosso Filé Parmegiana, que vai acontecer esse domingo, muito gostoso. Quem precisar pode falar comigo, com a Márcia, né? E vai ser um drive-thru, custa R$35 para 2 pessoas. Muito bom. Excelente. Por sinal. Só mais uma coisinha. Esse livro aqui chama Mulheres Fascinantes. Ele foi escrito pela Sirineia e Yolanda Maffei e ditado por Leon Tolstói. Eu peguei aqui, já li, e eu gostaria de presentear alguém com ele. Alguém se interessa? Posso dar para ela, que é mãe? Depois ela traz de novo. Obrigada, gente. Muito obrigada, viu, pela paciência.